Em Gachakuta, existe um conjunto de armas tão poderosos que só quem perdeu tudo é capaz de empunhar. Elas são conhecidas como a série Watchmen, 5 relíquias lendárias capazes de reescrever a realidade, apagar memórias e despertar forças ocultas nas pessoas. Mas quem criou esse tipo de poder? Por que apenas aqueles marcados por tragédias profundas conseguem ativá-los? E qual é o verdadeiro segredo por trás do pai do Rudo com a série Watchmen? E no meio disso, um anjo silencioso parece puxar os fios por trás de tudo. Se você quer entender por que essas armas podem acabar com o mundo de Gachakuta, fica comigo até o final. Fala meu povo, eu sou o Pinho, tudo bem com vocês? Se você já é um giver, senta o dedo no like, mas se não descobriu qual é a sua arma ainda, relaxa. Até o final do vídeo você decide. Hoje a gente vai ver qual é aquele conjunto de armas extremamente poderoso no universo de Gachakuta. Qual a origem desses poderes, de onde elas vêm, quem são os criadores delas. Então se você quer saber de tudo isso, vem comigo até o final. Existe um conjunto de armas em Gachakuta tão poderoso que só quem perdeu completamente a sanidade consegue usar. Essa é a temida Watchmen Series. 5 itens lendários capazes de alterar a realidade, apagar memórias e até despertar habilidades em outras pessoas. E adivinha, o pai do Rudo foi uma das primeiras vítimas deles. Mas o que torna essas armas tão perigosas? E qual a ligação delas com o fim do mundo? A real é que o Rudo ter sido jogado lá no chão não foi acidente nenhum. Foi parte de um plano bem calculado do tal anjo, que na verdade se chama Tansy. Um mês antes de toda a treta começar, ele invadiu a casa da Amo, usou aquilo como ponto de partida para voar até o paraíso e assassinou o Regito, roubando o livro da Watchmen Series no processo. E detalhe, pouquíssimos conseguem atravessar a barreira entre o solo e o paraíso, e qualquer pessoa comum morreria na hora. Até hoje, só sabemos de 3 que conseguiram ter feito: os pais do Rudo, Altus Surebrek e um ancestral distante chamado Canis. Pouca gente sabe, mas as pessoas que vivem atualmente no paraíso são descendentes daquelas pessoas que vieram da superfície. O que acontece é que depois de mais de 150 anos, o povo lá de cima acabou esquecendo disso tudo. Eles esqueceram que abaixo deles não é só um lugar sem fim, um abismo sem fim, mas que sim, existem muitas outras pessoas lá embaixo. É aí que entra a missão do Rudo, descobrir a verdade e se vingar. Só que Tansy tem outros planos. Depois de matar o pai adotivo do Rudo, ele usou o preconceito que a sociedade do paraíso tem contra o garoto, afinal ele é um filho de criminoso e veio de um clã marginalizado, para colocar toda a culpa nele. E o pior, Tansy se infiltrou na organização dos Zeladores, onde o Rudo trabalha só para vigiar ele de perto e destruir sua mente aos poucos. O plano do cara é transformar o garoto num monstro capaz de acabar tanto com o céu quanto com a terra. Lembra quando a Semil analisou o Rudo e descobriu uma espécie de maldição crescendo dentro dele, alimentado pelo ódio? Pois é, isso aí pode literalmente destruir o planeta. E a estratégia do anjo é jogar o Rudo num poço de desespero, até ele se quebrar por completo. E o Tansy, ele plantou várias dessas sementes desde o início da história para que isso possa acontecer depois. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre elas. Bom, agora precisamos entender melhor como um moleque de 16 anos pode ser uma ameaça global. Simples, ele é o dono de um dos itens da Watchmen Series, as luvas para ser mais exato. Outros personagens também têm um item desses: as botas de Amo, o casaco do Zodel, o livro do Tansy e os colares criados por Gons. Essas armas são tão insanas que funcionam como base no pensamento, uma espécie de energia espiritual que se acumula com o tempo e transforma objetos em instrumentos vitais ou em feras do lixo. Esses itens existem desde a época de Canis, 6 gerações atrás. O Zod, o líder dos Vândalos, afirmou que apenas uma pessoa tinha todas essas armas juntas. E essa informação mais tarde ela é confirmada por Kuro. E o nome dessa pessoa era Canis Surebrek. A última coisa que se tem registro dele é seu testamento, onde ele admite que falhou em impedir os humanos e que tudo o que pôde fazer foi enterrá-los. Ele manda os filhos viverem em paz enquanto ele tenta quebrar as correntes. Ou seja, a treta já rolava há muito tempo. Provavelmente foi essa guerra que forçou a galera a subir para os céus. E o mais bizarro, qualquer registro sobre isso foi propositalmente apagado. Cones explica ao Rudo que todo livro ou relíquia que eles encontram tem informações cruciais, deletadas e, surpresa, isso também tem dedo do Tansy. Porque o livro que ele carrega é um dos itens mais apelões dessa história. O livro do Tansy, que faz parte da Watchmen Series, tem o poder de alterar ou até apagar completamente memórias e existências, sejam elas humanas ou objetos. É tão absurdo que a Amo tenta se lembrar do anjo e tudo que vem à cabeça dela é um borrão, como se a lembrança tivesse sido rabiscada à força. Em
um dos momentos mais perturbadores do mangá, lá no capítulo 111, o Tansy tortura a Amo, a garota que ama o Rudo, só pra ver o relacionamento dos dois florescer, e depois arrancar tudo isso dela. Mas o que realmente deixa a gente com a pulga atrás da orelha é que nessa mesma cena ele diz que a Watchmen Series, na verdade, nem tem esse nome. O seu nome verdadeiro e as suas intenções, na verdade, são completamente diferentes. E quando ele vê o Rudo usando essas luvas, ele chega a dizer que tudo aquilo ali tá sendo desperdiçado. E aí, no capítulo 126, a coisa fica ainda mais maluca. Vemos o que parece ser a verdadeira identidade por trás do Tansy, ou pelo menos o casulo dentro dele. E esse ser afirma que, se determinado personagem morrer, a alma do Rudo afundaria ainda mais na escuridão. Frases como despedidas com raiva são combustível de altíssima qualidade. Deixam claro que o cara tá ali só assistindo o caos acontecer como se estivesse vendo um filme. Ele até zoa quando vê o clichê do poder da amizade funcionando, mas logo depois volta a sorrir dizendo que aquilo tudo é cinema puro. O plano do Tansy é fazer o Rudo atingir o seu papel original. E para isso, ele deixa que o Rudo viva como se fosse um humano comum por algum tempo. Porque afinal, quanto mais o Rudo conseguir subir, mais dura vai ser a queda depois. Ou seja, é tudo um jogo psicológico que ele tá fazendo. O anjo quer transformar o Rudo em algo que vai além de um humano, apagando memórias, manipulando sentimentos e moldando a realidade ao redor dele. Tudo isso para cumprir um objetivo maior: tornar-se o verdadeiro maestro da humanidade. Porque se o conhecimento é poder, então quem controla as informações se torna o rei. E é exatamente isso que o Tansy quer. Ele apaga o passado, molda o presente e decide o futuro. A crueldade dele com o Rudo, por mais bizarro que pareça, é justificada por ele como se fosse um ato de amor. E o pior de tudo, ele usa o relacionamento do Rudo com a Amo como se fosse um catalisador para isso tudo. O laço emocional entre os dois seria o gatilho para poder despertar a tal maldição. Essa maldição que vive dentro do Rudo e teria o poder para poder salvá-lo ou para poder destruir completamente o mundo. E aí entra o capítulo 133, com mais uma bomba. Um prisioneiro está sendo interrogado por uma divindade infernal, e ele revela que o mundo perdeu seu governante no passado. Então, ele mesmo vai assumir esse trono vago, e o mangá deixa claro que ele está falando do Rudo. Esse é o papel original que o Tansy tanto menciona. O próprio Tansy, que foi apelidado por Anjo, tanto pelo seu visual quanto pelos seus poderes, se vê como um artista moldando o mundo, como se o mundo fosse a sua obra-prima. Ele afirma que sempre foi incompreendido por causa disso tudo, mas que também não tem raiva, e tudo que ele quer é terminar a sua pintura, mesmo que ele cause um caos completo. Corvus, o líder dos zeladores, já está farejando que tem algo muito errado. No capítulo 115, ele percebe que o Tansy roubou as botas da Watchmen Series do cofre de propósito. Ele só usou a desculpa de que queria confortar a Amo para conseguir permissão. Mais tarde, ele pede ajuda a Sybil para investigar o futuro, justamente quando o Tansy, convenientemente, pede uma folga, dizendo que tem um sacrifício a fazer. No capítulo 130, o Tansy afirma que o informante Kuro já sabe o seu papel oculto como vilão, e teme que ele tenha contado tudo pro Rudo. Só que o Corvus também tem contato com o Kuro. Ele sabe de muita coisa e só tá esperando o momento certo para poder revelar tudo. Enquanto mais peças desse quebra-cabeça vão se encaixando. Ele mesmo admite ao Rudo que está usando a motivação dos 100 zeladores como parte de um plano maior. E nessa mesma conversa, o Rudo muda seu foco de vingança. Ele descobre que a morte do Regito tem ligação direta com os itens da Watchmen Series, e logo em seguida entende mais sobre suas origens. Agora ele quer descobrir a verdade por trás dos dois mundos, superfície e paraíso, e entender o que realmente separa essas realidades. Com o livro do Tansy explicado, é hora de voltar os nossos olhos e a nossa atenção para outros itens extremamente, absurdamente poderosos dessa série, e de um detalhe bizarro que conecta todos eles. O ponto comum entre todos os usuários da Watchmen Series é que eles são completamente quebrados. Literalmente. Só quem perdeu algo extremamente importante ou alguém extremamente importante é capaz de usá-los. Em outras palavras, só gente maluca da cabeça. Só aquelas pessoas que passaram por traumas extremamente fortes, extremamente doloridos, poderiam usar essas armas. No caso do Rudo, não precisa nem pensar muito. O garoto foi expulso da cidade, viveu no lixo, carrega o estigma de ser filho de assassinos, tem as mãos queimadas, foi traído por toda uma sociedade. Tá aí o combo completo. Já o Zodel, líder dos vândalos, viu a cidade natal virar zona de guerra quando era criança. A família dele foi massacrada na frente dele. Sua mente foi destruída ali. A Amo, a própria mãe vendeu ela para um escroto que abusou dela por anos. A visão de amor da menina ficou completamente distorcida. Ela virou uma ferramenta emocional incapaz de se conectar com outros seres humanos de forma saudável. Agora, o que aconteceria com uma pessoa mentalmente estável, uma pessoa normal, encostasse nesses itens? A resposta é insanidade.
insanidade total. O nível de pensamento e de energia contido dentro da Watchmen Series é tão absurdo, é tão grande e tão denso que a mente dessa pessoa iria explodir por dentro. O Follow usou as luvas por apenas 1 minuto e ele descreveu como se a sua mente tivesse sido comida por dentro. Então bora destrinchar os poderes dessas armas uma por uma. Vamos começar com as luvas 3R. Essas luvas foram entregues a ele ainda criança pelo Regito, como uma forma de esconder as queimaduras grotescas nos braços. Mas tem muito mais por trás disso. Vários momentos da história sugerem que os próprios pais do Rudo causaram essas cicatrizes de propósito, para que ele fosse capaz de usar as luvas no futuro. Um desses momentos acontece no Testamento de Canis. O mangá mostra claramente as mãos dele cheias de ataduras e feridas iguais às do Rudo. Outro indício aparece no capítulo 25, quando a Ryo comenta sobre os braços dele, dizendo que aquilo nem parece queimadura. E o Rudo solta que só vai saber a verdade quando encontrar o pai. Pouco depois, a história solta aquela frase de impacto: a gente herda muitas coisas dos pais, algumas boas, outras nem tanto. Tá tudo ali. O Alto Surebrek preparou o filho desde o início para usar as 3R. E no capítulo 156 a gente descobre que ele ainda tá vivo e chegou até o chão. Sobre os poderes das luvas, o Rudo consegue transformar qualquer objeto quebrado ou descartado em um instrumento vital. O truque está na capacidade de encontrar o valor oculto daquilo que ninguém mais vê utilidade. Se o Rudo toca, ele revela o potencial máximo daquilo. Mesmo que ele não pense em nada na hora, as luvas sentem a intenção dele e se adaptam automaticamente. Ele pode ativar o poder em até 3 objetos ao mesmo tempo, ou concentrar toda a energia em um só, amplificando a força em até 3 vezes. Foi assim que ele detonou o Bundus de uma vez só, quebrando o instrumento vital do cara com um único golpe. Detalhe, o Bundus era um mestre doador, super experiente e ainda assim foi obliterado por um moleque de 16 anos. Só que não para por aí. O Rudo também descobriu que as luvas 3R têm o poder de transferir o pensamento. Elas podem transferir o seu pensamento para outras pessoas. Isso serve para poder transformar uma outra pessoa em um Giver, mesmo que ela ainda não tenha despertado seus poderes ou mesmo que ela nunca fosse despertá-los. O Follow, por exemplo, conseguiu um martelo gigantesco capaz de destruir tudo com um golpe só, desde que ele acumulasse energia suficiente para poder fazer isso. O Tance sabia desses poderes da luva, mas mesmo assim ele ficou chocado, ele ficou abismado quando ele viu o Rudo usando esse poder com tanto sucesso. E no capítulo 128 a coisa escala ainda mais. O Rudo tenta criar uma terceira arma no meio do caos, enfrentando as bestas de lixo. Mas como ele já tinha transferido uma das cargas de pensamento pro Follow, ele só tinha 2 sobrando. E aqui entra a limitação das luvas. Depois de usar os 3 encantamentos, os objetos transformados se desfazem e o Rudo fica completamente esgotado fisicamente. Mas ainda tem muito mais para explorar nessas luvas. O foco agora é no próximo item, da Watchmen Series, as botas de Amo. As botas da Amo são outro item da Watchmen Series e também são completamente absurdas. Antes de estarem com ela, essas botas pertenciam a um traficante de pessoas que enlouqueceu com o poder delas. E como se isso já não fosse trágico o suficiente, foi justamente esse cara que deixou marcas profundas da Amo. Um trauma tão pesado que até hoje afeta o jeito dela de usar os próprios poderes. No capítulo 131, o Engine e a Semil explicam que esse trauma é o que limita as verdadeiras forças e os verdadeiros poderes da Amo. Porque se ela tivesse coragem de escrever os seus próprios nomes nas botas, provavelmente ela seria um dos personagens mais poderosos nesse mundo. Cara, e o mais louco é que ela já consegue usar parte do poder das botas sem ativar o modo ofensivo. É tipo uma passiva de um jogo que fica ativo o tempo todo. A primeira vez que ela realmente mostra o potencial disso é numa cena contra os zeladores. Com o olfato ativado, ela manipula as emoções e as memórias de todo mundo na sala. Sim, só com o cheiro. Ela reprograma os inimigos para que todos eles acreditem que estão apaixonados por alguém importante em suas vidas, o que basicamente transforma os oponentes em zumbis emocionais prontos para obedecê-la. Só não deu ruim completamente porque o Tance interviu. No capítulo 130, o poder da Amo é oficialmente apelidado de Curadora de Corações. Ela mesma diz pro Rudo que quer ficar mais forte experimentando felicidade com ele. Quer viver as emoções humanas por completo, explorar o mundo além do sofrimento. E aí, a gente finalmente vê o nível insano do poder dela. No capítulo 140, a galera tá toda cercada por uma multidão insana, dezenas de milhares de pessoas completamente dominadas pelo vilão Miu. Essas pessoas estão presas a contratos de sangue, ligados aos colares criados por Contes. É um tsunami de corpos impossível de escapar. Mas aí vem a Amo, com a sua aura de boss final e simplesmente anula o controle de Miu com uma única ordem. Ela altera o que os 10.000 inimigos estão sentindo, reescreve os comandos implantados neles e transforma todo mundo em aliado, com um comando só. O próprio Miu fica sem reação e admite ali na hora que as botas da Watchmen Series são tão fortes que conseguem sobrepor
for até o poder absoluto do tipo regra que ele usa. Na sequência vem o terceiro item lendário, o casaco Misha. Ele pertence ao Zodel, o líder dos Vândalos. Com ele, o Zodel consegue invocar apêndices pontiagudos que são capazes tanto de atacar quanto de voar. E tem um detalhe muito importante. No mundo de Gachakuta, viajar de uma cidade para outra, mesmo que fosse de carro, levaria dias. E com o seu casaco, o Zodel teria uma mobilidade absurda e também uma versatilidade gigantesca para poder lutar. Algo que nenhum outro personagem tem. Toda vez que ele ativa o poder, marcas aparecem no rosto dele, cada uma representando uma transformação diferente. Isso se conecta ao nome do casaco, Mishra, que vem do sânscrito e pode ser traduzido como múltiplo ou diverso. E o Zodel usa isso ao extremo. Vamos colocar em perspectiva o quão forte ele é. Mesmo com o Rudo no auge, conseguindo destruir as feras de lixo super perigosas na zona contaminada, o Zodel passa por cima dele com facilidade. Enfrentando o Enji, que é um Giver experiente, ele consegue dominá-lo e forçá-lo a só se defender. E ainda desvia do ataque de furadeira como se fosse nada. Tem um outro momento que o Rudo ele consegue transformar uma caixa em um Cérebro colossal. E o Zodel consegue derrotar aquilo ali em um instante. Esse bicho colossal conseguiu derrotar o Rei de Tori e mesmo assim foi derrotado num instante como se não fosse nada. Ou seja, o casaco ele é tão adaptável quanto as luvas do Rudo. E no capítulo 108, o Rudo confirma isso. E o segredo por trás disso é que o Zodel consegue ganhar vários poderes diferentes, desde que ele coma parte daquilo que ele quer incorporar. Sim, literalmente comer. E aí que entra a simbologia da coisa. Como o Zodel cresceu em meio à guerra, passando fome, pegando restos no meio do lixo para sobreviver, a comida virou o elemento mais valioso da vida dele. Comer virou um ato sagrado e também a chave para ele dominar o Misha. Já vimos ele consumir sanduíches, passarinhos, baratas e mais. E toda vez o casaco muda de forma para refletir isso. Só comendo um sanduíche, por exemplo, o casaco ganhou textura líquida, ideal para fugir. É bizarro e genial ao mesmo tempo. E agora vem o último item da Watchmen Series, os colares criados pelo Gontes. Os colares de Gontes, ou melhor, os Chokers, são a última peça da Watchmen Series e talvez a mais perigosa de todas, porque ninguém percebe o nível de controle que ela dá. Eles viraram o principal meio de comunicação na superfície, tipo o WhatsApp da galera de Gachakuta. Mas por trás dessa funcionalidade aparentemente inofensiva tem um inferno disfarçado. O Gontes, ele era só uma criança comum criada pelos pais de boa, até que tudo mudou. Um ex-repórter chamado Myo, que hoje é um dos vilões mais absurdos e mais poderosos, conseguiu descobrir os poderes do garoto. E assim ele mata os pais do Gontes e também arranca os pés do garoto. E ainda escraviza ele com um poder como se fosse uma regra. E ele tinha uma ordem clara: produzir chokers em massa para poder dominar o mundo. Cada choker é feito com o sangue do próprio Gontes, que carrega dentro de si a energia da Watchmen Series. Para usar um desses dispositivos, a pessoa precisa misturar o próprio sangue com o colar, criando um vínculo direto com Gontes. E, por tabela, com Myu. Esse vínculo é o que permite comunicação segura entre os usuários, mas também é uma maldição. Como Myu consumiu o sangue do Gontes, ele tem um domínio completo sobre qualquer um que use um choker. Literalmente, ele poderia mandar qualquer um calar a boca e simplesmente a pessoa não conseguir abrir ela. É um poder de controle absoluto sobre uma população, formando um exército inteiro feito de carne e osso. O que era para ser um dispositivo de conexão se tornou uma arma de obediência. E o mais cruel de tudo é o simbolismo. Algo criado para unir pessoas, para facilitar a vida, foi corrompido até virar uma corrente invisível. A Watchmen Series foi manchada por sangue, transformada numa ferramenta de dominação em vez de esperança. O Gontes, que deveria ser o inventor, virou o prisioneiro da própria criação. Ele implora pro Rudo que o salve, entrega a ele um choker especial imune aos comandos do Myu, dizendo que aquele é o único jeito de resistir. E com isso, o Rudo parte pra cima do Myu com uma fúria absurda. A raiva dele não é só pela violência, mas pela perversão total de algo que deveria ajudar. O Gontes deixa claro, é o Rudo quem vai destruir o Festival das Bonecas, a grande operação do Myu, e libertar toda a população que foi manipulada como se fosse nada. A verdade é que a Watchmen Series não foi criada para cair na mão de qualquer um. Cada arma dessa coleção absurda parece ter sido feita sob medida para um único propósito: preparar o palco para o colapso total. E no centro disso tudo tá o Rudo. Mas e se eu te disser que os poderes dele vão muito além de só as luvas? Se você quer entender por que o Rudo ele pode ser a maior esperança ou também a maior destruição de todas, dá play nesse outro vídeo do canal. Lá eu explico a origem dele, a origem dos seus poderes e tudo que tá oculto dentro do garoto. Então, se você curtiu esse vídeo e tá curtindo a série de Gachakuta, já senta o dedo no like para fortalecer o canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.